A gente vai receber agora aqui, Marina, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, um dos integrantes da CPI da Covid. Em primeiro lugar, boa tarde, senador, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no nosso Estúdio E. Boa tarde, obrigado pelo convite. Senador, me permita começar pelo assunto, né, diante desse ranking de gravidade que a CPI expôs, o assunto que eu considero mais assustador, que é essa nova denúncia com relação à Prevent Senior, de que pacientes seriam tirados do CTI por questão econômica, não é? E iriam para um quarto híbrido, como se fossem terminais. Olha, já é um caso terminal, já é desenganado, vamos para o tratamento paliativo, que não foi o caso, né? Essa prática foi chamada pelo senador Otto Alencar, que é médico, de eutanásia disfarçada. Senador Fabiano Contarato foi além, diz não, porque a eutanásia ainda assim é consentida. Nesse caso, os pacientes seriam vítimas sem nenhum direito de se defender desse homicídio. O senador Contarato chamou de homicídio com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. Então, eu quero que o senhor dê a sua opinião, a sua visão sobre mais esse caso denunciado em relação à Prevent Senior, senador. Pois não. Obrigado aí, boa tarde a todos. Eu dividiria em três fases a CPI. A primeira, para mim, a mais grave fase, que é a do negacionismo, os prejuízos que trouxeram à nação, a vida das pessoas, o negacionismo, a corrupção da Precisa e agora ao comportamento criminoso dessa Prevent Senior, aparentemente acompanhada, se não de perto, se não conivente, com a omissão do governo federal e do Ministério da Saúde. Isso, acho que, além das outros crimes que já foram levantados aqui, que vão para uma corte internacional, isso é um crime de uma gravidade tal, e também acho que vai acabar numa corte internacional. Senador Tasso Gereissati, obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu queria continuar um pouco nisso que a Maria levantou, que o senhor já definiu o caso como criminoso. A Marina Franceschini entrou com a gente agora há pouco, falando de uma preocupação da CPI com o que vai ser feito com o relatório final. Porque há uma preocupação de parte dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito de que o Procurador-Geral da República sente em cima desse relatório final, nada faça e que, portanto, providências, porque não cabe à CPI a punição e sim indicar que crimes foram cometidos, que ao sentar em cima que isso fique por isso mesmo. Então, eu queria entender quais são os mecanismos que o senhor enxerga para que o esforço que a CPI está fazendo, entre eles o senhor, não acabe por frustrar as expectativas de tantos brasileiros, parentes de vítimas que foram embora ou por omissão, ou por negligência, ou por crime, ou por homicídio, no caso definido pelo senador Contarato, seu colega. Olha, eu, sinceramente, eu não acredito que o procurador Aras tenha condições de simplesmente sentar em cima do relatório da CPI. Não acredito. Ele vai estar, afinal de contas, ele, como eu, como você, é um profissional, ele vai estar jogando fora toda a sua reputação profissional, vai perder a chance de qualquer outro posto que venha aspirar, como o Supremo, por exemplo, e vai sofrer uma pressão tão grande nossa, do Senado, dos políticos, de vocês, da imprensa, que ele vai ficar em situação insustentável. Eu acredito até que não vamos chegar a esse ponto, mas eu posso garantir que dentro do cenário, principalmente parlamentar, ele não vai ter paz na vida enquanto não dar consequência ao relatório
da CPI, não por simplesmente ser um relatório da CPI, mas pela quantidade de evidências e provas que ele vai levando no seu contexto. Senador Tasso Gereissati, Valdo Cruz, a convocação do empresário Luciano Hang divide opiniões dentro da CPI. A princípio, ele deve depor na quarta-feira. O senhor é a favor ou contra a ida dele e por quê? Olha, nós temos como princípio de fecharmos as posições ao redor de um consenso. Alguns senadores insistem, eu sou contra. Eu acho que nós temos alvos maiores e mais importantes agora. Eu acho que o empresário Luciano é uma figura folclórica, que provavelmente vai fazer qualquer tipo de pirotecnia dentro da CPI, e dentro do contexto de crimes tão graves, ele não tem uma relevância tão grande. Marcelo Lins quer perguntar para o senador? Senador, e a sua expectativa para o pós-CPI? As consequências dessa CPI, elas se restringem ao cenário eleitoral? Elas vão ter a ver com mudança de procedimentos em algumas áreas, notadamente nos protocolos, nas exigências para negociações com o Ministério da Saúde, por exemplo? O senhor tem esperanças nesse sentido de construir novas formas de olhar mais uma vez essa relação entre o público e o privado, no caso específico aí, numa emergência de saúde pública com os efeitos dramáticos que a gente viu? Olha, falando sinceramente, mudança de postura, de atitude das autoridades do Executivo Federal, não vejo a expectativa maior. Sim, vejo um pós-pandemia em que, inevitavelmente, agora ou mais tarde, vai trazer consequências sérias para não só aqueles que são indiciados e acusados, mas também para nova regulamentação ao redor de temas delicados como esse que nós estamos tratando, até de postura e limites de autoridades em relação a situações de calamidade como a que nós ainda estamos vivendo. Agora, mudança do presidente, mudança do governo federal, acho que vão ser, se existirem, vão ser muito, eu não vou dizer falsas, mas muito mais para efeito de cena, de fazer cenário, do que qualquer outra coisa. Eu mesmo me penitencio até que quando houve a retirada, a saída do ministro Pazuello e a entrada de um novo ministro, médico, cardiologista, me alegrei publicamente, achando que aquilo já tinha sido efeito da CPI e que a mudança de ministro ia ter uma mudança fundamental na postura do Ministério da Saúde em relação à pandemia. Mas os últimos acontecimentos mostraram que eu e todos nós, acho que a maioria daqueles que estavam observando o cenário, se decepcionaram profundamente, substituíram manda quem pode e obedece quem tem juízo por um bajulador em personalidade, e um bajulador que não vê limites nessa sua ânsia e apego e deslumbramento com o poder, e que não tem nada a ver com a atitude republicana de um ministro da Saúde. Portanto, e observando o cenário ao redor do presidente, seus assessores, tem um padrão de comportamento, um padrão de atitude que é meio comum. Mesmo as pessoas que entram nesses círculos se contaminam com o vírus do bolsonarismo e levam o padrão para baixo.
Então é impressionante, a gente tem visto, inclusive, não só pelo que aconteceu recentemente, mas alguns depoimentos na própria CPI. O senhor diz que se penitenciou, mas certamente, né, muita gente esperou que fosse diferente. Tem um médico à frente do Ministério da Saúde e muita gente se surpreendeu com essa mudança de 6 por meia dúzia. Não há dúvida. Senador Tasso Gereissati, obrigadíssima pela sua participação aqui no nosso Estúdio I e até a próxima.